Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a este vídeo. Hoje vamos conhecer a história do Rafael Alves Terras, aprovado em primeiro lugar para engenheiro químico na Prefeitura de Santos. Rafael, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Parabéns pelo primeiro lugar. Obrigado, Ana Luísa. Rafael, para a gente já começar, então, se apresenta aí para o pessoal. Fala um pouquinho de onde você é, sua idade, formação. Eu sou o Rafael Alves Terras, eu tenho 29 anos e eu sou engenheiro químico de formação. Estou na Escola Politécnica da USP. Legal. E esse foi o seu primeiro concurso público? Não, eu cheguei a prestar alguns outros concursos públicos, eu estou nessa vida de concurseiro há uns 2 anos e alguns meses aí. Legal. E como que você conheceu, então, a Estratégia em Concursos? Quando eu vou adquirir um produto, né, como no caso do Estratégia, eu procuro algumas opções, né, pelo Google mesmo, e aí eu encontrei algumas opções, mas eu vi que o Estratégia era o que mais me oferecia materiais, né, que tinha mais variedade de materiais, eu achei mais completo para os meus estudos. E das ferramentas, o que que você se interessou mais, utilizou mais? Uma das coisas que mais me ajudou, especialmente no começo, foram as trilhas estratégicas. Eu acho que ter um direcionamento para onde começar e como montar um ciclo de estudos é uma coisa que é muito importante para o meu crescimento enquanto concurseiro, né? Eu comecei pelas trilhas estratégicas e a partir daí eu fui construindo um pouco da minha rotina. Legal. E você conseguia estudar quantas horas por dia? Tive alguns períodos um pouco diferentes, né? No primeiro momento, primeiro eu comecei a estudar enquanto eu trabalhava na iniciativa privada. E nessa época minha rotina era um pouco mais corrida e aí eu conseguia estudar basicamente de final de semana. Eu tentava tirar um pouco do atraso, conseguia estudar umas volta de 15 a 20 horas por semana. Mas depois disso eu falei, putz, não tá dando certo, eu tá meio difícil de eu conseguir conciliar um pouco o quanto eu quero correr com essa carreira de concurso, que eu acho que tem muito a ver comigo, com esse trabalho que eu tenho. Então eu decidi ficar por um tempo só estudando. E aí nessa época eu fazia ali 40 horas por semana porque eu tinha um bom tempo livre, né? Eu estava sem trabalhar, então eu conseguia estudar por mais tempo. Então eu dedicava aos estudos como se fosse um trabalho mesmo. E, bom, por fim, desde o começo do ano agora, desde o começo de 2023, eu fui aprovado em um outro concurso, né, o concurso da Processo Seletivo Simplificado, da ANP, e aí, desde então, voltei a trabalhar, mas agora com uma rotina um pouco mais equilibrada, eu consegui manter ali uma média de 20, 25 horas por semana, às vezes um pouco mais, tirando o atraso, especialmente nos fins de semana. E você presta concursos para a sua área de engenharia ou para outras áreas também, de repente fiscal, controle? Eu presto não só para engenharia, né? Eu presto para a área, especialmente a área fiscal, e eu também tenho um pouco de interesse na área de controle e gestão. Eu comecei nesse mundo de concurso justamente pela área fiscal, né? Eu tenho algum... Meus pais sempre falaram que quero de auditor e tal, e... Enfim, foi o que me chamou primeiro a atenção, né? Especialmente com o concurso da Receita Federal, que foi que mais me brilhou o olho no primeiro momento. Mas hoje eu presto provas para engenheiro, né? Acho que engenheiro é a minha formação, então tem um pouco a ver com o que eu gostaria de trabalhar, mas especialmente para a área fiscal, né? Então, prestei agora recentemente o concurso do ISS de São Paulo e estou de olho nos próximos aqui, especialmente na região de São Paulo. Então, pretende continuar prestando. Pretendo continuar estudando, sim. Legal. Me conta um pouquinho sobre a sua rotina de estudos mesmo. Você prefere PDF ou videoaula? Como que você se organiza nisso? Eu prefiro o PDF em geral, especialmente quando é um assunto novo, mais denso, né? Eu prefiro começar os estudos tendo um pouco da memória visual de como funciona aquele conteúdo, né? Mas depois, eventualmente, quando eu estou mais familiarizado com o assunto e tal, eu ponho alguma videoaula para ouvir, porque eu acho que, especialmente, eu consigo fazer um estudo mais passivo, né? Então, varia um pouco de quão avançado eu estou no conteúdo, né? Mas, em geral, assim, eu começo pelo PDF. Você estudou destinado para esse concurso da Prefeitura de Santos ou usou a base que você tinha, foi lá e fez o concurso? Eu usei mais a base que eu tinha mesmo. Esse concurso da Prefeitura de Santos eu não estudei direcionado para ele. Interessante. Também a área fiscal, né? O conteúdo é extenso, então você tem uma base grande já. Exato. E me fala mais um pouquinho sobre as questões. Você fazia simulado?
Sim, sim, eu gosto muito de estudar por questões, né? Eu acho que uma coisa muito importante para mim é sempre, depois que eu começo a estudar um assunto, depois que eu termino um bloco de assunto, né, uma aula, como a gente chama de estratégia, eu gosto de fazer uma bateria de questões sobre o assunto para consolidar o conteúdo mesmo, né? E depois disso, assim, especialmente depois de finalizar um ciclo de uma matéria, finalizar por exemplo, todo o conteúdo de matemática, todo o conteúdo de contabilidade, eu gosto de revisar por questões, né? Então, eu faço muita. Eu começo a repetir questão, começo a olhar questões que eu não olhei antes, mas sempre focando muito nas questões, porque eu acho que me dá isso me dá uma segurança, né? De que eu consolidei aquele conteúdo. Você não chega a fazer um caderno de erros, então? Sim, eu faço também. Eu faço bastante essa prática do caderno de erros, né? Eu acho que, especialmente para as revisões, né? Então, quando eu estou revisando um assunto, já depois de fazer questões e tudo mais, eu começo essa revisão pelo caderno de erros. Então, eu faço todas as questões que eu consigo de um determinado assunto, né? E depois disso, eu reviso um pouco por caderno de erros e caderno de favoritas, né? Que é questões que eu marquei, putz, isso aqui, a questão aqui é interessante, fala bastante coisa. Então, o caderno de erros e o caderno de favoritos estão ali nos métodos de revisão favoritos. E para a prova discursiva, como que você se prepara? Prova discursiva, eu acho muito importante reler os PDFs, né? Eu acho que a prova discursiva é uma prova que exige bastante esse conteúdo bem consolidado, né? Então, eu releio bastante PDF mesmo na preparação para a prova discursiva. Legal. E me fala um pouquinho agora sobre a sua vida social. Você foi mais radical, precisou abdicar de muita coisa? Especialmente no período pós-edital desse último concurso que eu estava focado, que é o concurso do ISS, eu tive que abdicar de algumas saídas, né, alguns finais de semana aí, porque eu achei importante me dedicar mais aos estudos, né? Mas, em geral, assim, eu gosto de levar uma vida equilibrada. Eu acho que é importante a gente ter um bom equilíbrio ali entre vida social e estudos para também não pirar, né? Eu acho que é muito importante isso no longo prazo, né? Você tem um equilíbrio ali, tipo, um contato com os amigos, com a família, que isso, no fim do dia, é o que te segura, né? É o que te mantém motivado. E a família? Você teve o apoio? De que forma? Sim, com certeza. Eu acho que eu comentei um pouco antes, né, que eu cheguei a ficar sem trabalhar por um tempo para só estudar, né? E eu tive todo o apoio da minha mãe, em que eu morei nesse tempo, para ficar em casa e estudar, porque ela via futuro nisso, ela conseguia enxergar um bom prospecto nesse sentido, né? Então, eu acho que tive todo o apoio, não tem nada a reclamar da família nesse sentido. E sobre a reta final, então? Pós-edital, você já disse que teve que pegar firme, mas naquela semana que antecedeu, o que que você mudou na rotina? Uma coisa que eu estava sentindo já nessa última semana, assim, foi muito, nossa, eu tô ansioso, né? E eu acho que aí eu tentei deixar o estudo um pouco mais passivo, né? Eu comentei que eu gosto de, às vezes, assistir vídeos para um estudo um pouco mais passivo, um pouco mais relax, e aí eu assisto um pouco videoaulas, né? Então, às vezes um assunto que eu não consolidei tanto, eu gosto de rever eu revejo uma videoaula nessa última semana, então, tentei não pirar também, né, nessa ótica de manter a cabeça firme, né, cabeça tranquila. Então, eu revi algumas videoaulas, tal, também estudei alguns PDFs, fiz algumas questões, mas acho que a última semana é muito importante para a gente ficar muito focado ali, né? Acho que a gente tem que tem que chegar com a cabeça tranquila na hora da prova. E a véspera, como foi? A véspera foi assistindo a revisão de véspera. Eu acho que a revisão de véspera ajudou bastante. Foi muito. É um exercício demandante, né? Você ficar o dia inteiro assistindo um vídeo, né, de professores comentando os assuntos e tal. Mas eu achei que foi muito importante. Eu achei que foi muito produtivo para mim, né? Foi bom rever alguns assuntos que estavam lá no fundo da memória. Então, minha véspera foi basicamente assim: dormir cedo para acordar bem no dia da prova. Rafael, me conta sobre o dia da prova. Então, você tem alguma estratégia? Começa pelas que têm mais facilidade ou vai seguindo a ordem da prova? Eu gosto de começar pelas perguntas de exatas, né? Então, eu sou engenheiro de formação, sou do campo das exatas. Eu gosto de começar pelas exatas porque muitas vezes elas demandam algum tempo, então existem algumas contas que demoram e tudo mais. Então, eu começo pelas exatas para tentar já arranjar destrinchar alguns pontos ali que sejam mais complexos. Às vezes, quando eu vejo que vai demorar demais, eu anoto para voltar nela, em alguma questão que seja mais demorado.
Eu começo por exatas, depois vou para português, que também está mais ou menos nesse campo mental ali da regra, né? Uma coisa mais básica ali, né? E por fim eu vou para o resto da prova, né? Então depois eu vou para os direitos, vou para as matérias de engenharia, vou nessa linha. Legal. E quando você saiu dessa prova, então, de Santos, teve a sensação que tinha ido bem, que daria para passar? Eu fiquei com a sensação de que, assim, eu achei que eu tivesse ido bem, assim, num sentido, beleza, eu acho que deu para fazer bastante coisa, deu para me virar com os assuntos que foram cobrados aqui, mas vamos ver, né? Eu sempre saio com a sensação do vamos ver, né? Às vezes a gente acha que foi bem e o Corinthians foi melhor, às vezes não, então saio muito com essa sensação do vamos ver, né? Eu gosto muito das coisas mais certas, né? Eu já ia te perguntar, então, como foi quando você viu o seu nome na lista de aprovados, mas quero perguntar como foi quando corrigiu o gabarito. Quando eu corrigi o gabarito, eu falei, nossa, eu acho que fui bem, né? Eu acho que tem alguma chance aqui, tem uma chance de ter ido bem e tal. E aí, indo para. Mas até corrigir o gabarito, eu não estava tão confiante assim de que tinha ido tão bem assim, né? Eu falei, ah, beleza. Corrigi o gabarito, acho que eu fui bem, de fato, fui conforme o esperado, né? Conforme eu estava esperando quando eu saí da prova. Mas ainda assim, eu acho que. Vamos ver, né? Eu acho que tem. Sempre depende, sempre esse jogo que depende da concorrência, né? Então, vamos ver como que, quando saem esses resultados, né? Então, quando eu corrigi o gabarito, ainda estava um pouco incerto, ainda não estava muito certeiro sobre ter ido tão bem assim, né? E aí, quando você viu o primeiro lugar, como que foi isso? Nossa, esse momento é o mais da realização, né? É o momento mais nossa, realmente fui bem, né? Realmente, dessa vez, consegui muito bem e foi muito bom, foi muito uma felicidade muito grande, né? Uma coisa que a gente sempre gostaria de ver, né? Gostaria de esperar isso, mas eu sempre tento ser mais realista, né? Eu tento não criar muitas expectativas também para não me frustrar. Mas foi muito legal, foi muito feliz. Saí avisando minha mãe e tudo mais. Foi um momento muito diferente, né? Muito incrível, né? Então, Ó, Rafael, então agora eu queria deixar esse espaço aqui para você agradecer quem você quiser, dedicar essa sua aprovação e também deixar uma mensagem de motivação para quem está assistindo. queria agradecer, especialmente, acho que eu falei algumas vezes da minha mãe, né? Foi muito presente, muito a favor desse meu desejo dos concursos públicos, né? Também agradecer ao meu pai, eu acho que ele foi tem esse negócio de morar com a minha mãe, então ser um mais ter morado com a minha mãe, né? Então ser mais presente, mas ainda assim meu pai também sempre foi muito a favor dessa trajetória, também sempre me suportou muito nesse caminho. E também gostaria de agradecer aos meus amigos, hoje eu divido apartamento com alguns amigos que também sempre estiveram comigo nessa trajetória, né? Eu acho que são pessoas que são muito presentes na minha vida, então eu agradeço muito a todos eles. Por fim, uma mensagem, né? Eu acho que foco no objetivo. Eu acho que quando você foca no seu objetivo, não tem nada que possa te parar. É só você seguir o caminho que você chega lá. Tá certo, Rafael, muito obrigada. Então, parabéns mais uma vez pela sua aprovação. Espero que você esteja aqui daqui um tempinho para a gente falar sobre mais uma aprovação na área fiscal. Mas por enquanto, te desejo sucesso, viu? Obrigado, Ana Luísa. E para você que está aí assistindo, eu espero que você tenha gostado desse bate-papo. Então, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo, seu comentário também parabenizando o Rafael. E se você quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos públicos, acesse estrategiaconcursos.com.br. Até a próxima. Tchau, tchau.